Olá, alunos do primeiro ano B, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos abrir o nosso livro lá na página 150 e faremos também a página 151. Vamos trabalhar o assunto centena. Acompanhe a explicação. Centena. Nas aulas passadas, já aprendemos que a unidade é representada pelo cubinho, que a dezena é representada pela barra e a centena é representada pela placa. Mas vamos entender melhor como é formada a centena? A centena é formada por um grupo de 100 unidades. Dentro da centena também temos 10 dezenas. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dezenas. Se contarmos de 10 em 10, teremos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, juntando estas 10 barrinhas, temos 100 unidades, que corresponde ao valor de uma centena. Então, 10 barrinhas se transforma em uma placa, formando uma centena. Como representamos a centena lá no quadro valor de lugar, no QVL? Nós aqui não temos representada a unidade, não tem nenhum cubinho nesta imagem. Então, lá na primeira ordem, que é a ordem da unidade, nós vamos colocar o número 0, que é a representação de quando não temos nenhum valor. Também não temos a representação da dezena, que é a barra. Não tem nenhuma barra nesta imagem. Então, lá na segunda ordem, que é a ordem da dezena, nós vamos colocar também o número 0. Já lá na ordem da centena, nós vamos colocar o número 1, pois aqui nós temos uma placa. Uma placa representa uma centena. Então, a representação da centena ficará assim. Na unidade, teremos o número 0, na dezena, teremos o número 0 e na centena, teremos o número 1, representando uma centena. Nós lemos esse número da seguinte forma: 100. No livro de vocês, temos aí estas informações. Centena. Observe a imagem ao lado. Então, aqui ao lado, nós temos um saco cheio de bolinhas. Qual a quantidade de bolinhas? Nós temos 100 bolinhas dentro do saco. Nós temos 100 unidades. E aí o texto continua assim. Ao colocarmos essas 100 bolinhas juntas, formamos um grupo de 100 unidades, que chamaremos de uma centena. Então, 100 unidades juntas formam uma centena. Logo, 10 dezenas é igual a uma centena. Aqui abaixo nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 grupos de objetos e cada grupo possui 10 unidades. Então, 10 grupos com 10 unidades forma 10 dezenas. E 10 dezenas é igual a uma centena, pois se contarmos de 10 em 10, chegaremos a quantidade de 100 unidades. Veja, 10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, a centena é formada por 100 unidades ou 10 dezenas. Agora, representaremos o número 100 no quadro valor de lugar, que é o nosso QVL. No livro, houve um equívoco, mas nós vamos corrigir agora. Lá está escrito que a primeira ordem é a ordem das centenas, mas, na verdade, a primeira ordem é a ordem das unidades. Então, no livro de vocês corrigirão este erro que aconteceu no nosso livro, lá na editora, mas que já foi contatado a editora para que nos próximos livros venha na ordem correta, ok? Então, no livro de vocês vão alterar esta informação e vão deixar da seguinte forma: a primeira ordem é a ordem das unidades, a segunda ordem é a ordem das dezenas e a terceira ordem é a ordem das centenas. Essa alteração na informação será muito importante para depois vocês compreenderem as outras ordens e a representação do número 100 no quadro valor de lugar, como já foi explicado, ficará assim: 0 na unidade, 0 na dezena e 1 na centena. Atividades. Questão de número 1. Cada cartela tem 10 bolinhas ou uma dezena de bolinhas. Observe o modelo e complete. Então, nós temos aqui dezenas e unidades. O primeiro valor representado é igual a uma dezena, pois aqui nós temos apenas uma cartela. E uma dezena corresponde a 10 unidades. Então, dentro dessa cartela, nós temos 10 bolinhas, temos 10 unidades. E o segundo valor representado? Representa quantas dezenas? Vamos contar? Quantas cartelas temos aqui? 1, 2. Então, aqui nós temos 2 dezenas. E vamos escrever o número 2 aqui, 2 dezenas. Dentro dessas 2 cartelas, nós temos quantas unidades? Se em cada cartela tem 10 unidades, nós vamos contar de 10 em 10. Vamos lá? 10, 20. Então, dentro dessas 2 cartelas, nós temos 20 unidades. Questão de número 2. Observe o quadro valor de lugar, QVL, e escreva em número e por extenso o que está representado. Aqui no primeiro quadro valor de lugar, QVL, nós temos 0 unidades. Veja, não temos nenhuma representação da unidade. Não há o desenho de nenhum cubinho. Então, nós vamos escrever o número 0, assim. E agora, na ordem das dezenas, nós temos uma barra. Uma barra representa uma dezena. Então, nós vamos escrever o número 1. Dessa forma. Então, neste QVL, nós temos representado o valor 10. Vamos escrever por extenso o nome deste número. 10. E agora, junto à sua família, você poderá completar essa atividade. Essa foi a nossa aula de hoje. Beijo. Tchau.